Amém, glória a Deus. A paz do Senhor. Boa noite. Gente, é motivo de muita alegria estar aqui nessa casa maravilhosa, nesse culto incrível. Para quem não nos conhece, né? Meu nome é Janilson. Eu tenho o privilégio de ser casado, muito bem casado, com a mais linda Priscila Melo Viana. A promessa do Senhor na minha vida. E nós dois juntos somos idealizadores do movimento Juntos por um Propósito. É um movimento de cura sentimental e pureza sexual. E no ano passado, no meio da pandemia, o Senhor nos transicionou aqui para Criciúma. A gente já caminhava debaixo da cobertura do pastor Telmo e da pastora Viviane, mas aí o Senhor nos trouxe bem para mais perto. Desde 2016 o Senhor vinha falando que nos traria para o sul do Brasil, e Ele nos trouxe das Minas Gerais para cá, e realmente é um motivo de muita alegria estarmos aqui. Meu Deus, como eu amo essa cidade, amo vocês, amo o Fabianinho, a Maiara. Eles têm um coração em Deus preciosíssimo, e de verdade, gente, é com temor e tremor que eu venho aqui entregar um recado do céu. Amém? Antes da gente iniciar, a gente também é escritor desse livro. Nós dois juntos somos escritores desse livro, Juntos por um Propósito. Para você que quer viver uma vida sentimental relevante, gente, por favor, passe ali na lojinha, abençoa, porque você vai estar abençoando missões, vai estar levando o manual do céu para sua casa. Amém? Glória a Deus. Eu quase que falei assim: meu Deus, o Fabiano, eu não vou pregar mais, porque ele vai falar tudo que eu vou falar aqui. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Jesus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor é totalmente à vontade nesse lugar. Eu te louvo, Jesus. O Senhor pode ficar à vontade. O Senhor é lindo demais, nós te amamos. Atos capítulo 13. Então, meus irmãos, nós vivemos uma era digital. Todos concordam comigo? E essa pandemia, mais do que nunca, ela veio para apontar que a gente realmente está vivendo uma era digital. É um tempo que a gente nunca passou, nunca viveu antes. Realmente o QR Code, tudo é digital. Os nossos cultos passou de ser digitais. A maioria das coisas que a gente vai fazer se tornou digital. É tão engraçado, porque antigamente, quando a gente perguntava para uma criança: o que você quer ser quando você crescer? Quando era menino, a maioria falava: eu quero ser jogador de futebol. A menina queria ser médica, dentista. E hoje, eu não sei quantos já perguntaram, mas você pergunta hoje para uma criança: o que você quer ser? E naturalmente eles já falam: quero ser youtuber, quero ser... Muitos deles, talvez eu esteja generalizando, mas a verdade é que muitas crianças já têm até mesmo uma desenvoltura. Parece que eles já nascem com um tablet, com um iPad nas mãos. Parece que eles já nascem para ser digital. Não é assim? Eu não sei quantos concordam, mas eu tenho visto isso. E eu acredito que toda realidade física, ela aponta para algo espiritual. Toda realidade aqui aponta para algo do reino de Deus. E o Senhor falou comigo. O Fabiano me fez o convite no domingo, e eu tenho algumas palavras guardadas, mas eu falei: Deus, eu quero trazer algo do céu, algo do seu coração, algo fresco, algo que o Senhor queira falar ali. E o Espírito Santo me disse assim: olha, existem os influencers do reino, e eu estou procurando os influencers do reino. São pessoas que eu estou procurando. Vocês estão vivendo uma era digital, uma era que todo mundo quer ter seguidor, todo mundo quer fazer live, a galera quer se juntar, e é top tudo isso. Mas existem os influencers do reino, e nós vamos aprender com os influencers do reino. Deus tem colocado algo sobre a nossa geração, e nós podemos sim ser influências desse reino. Amém? Atos capítulo 13.
versículo 36. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs, depois de servir a sua própria geração. Repete comigo assim: depois de servir a sua própria geração. Depois de servir a sua própria geração. Meu Deus, isso é incrível. Gente, isso é lindo. Quando a gente olha para Davi, Deus estabelece Davi como um padrão, como uma referência realmente a ser seguida, um exemplo a ser inspirado. E esse versículo, dentre tantos versículos da palavra de Deus, esse versículo me encanta, se eu posso dizer assim, me inspira, porque a Bíblia é bem clara em dizer que Davi, ele serviu o propósito de Deus para a sua geração. E cada um de nós, a gente já tem essa informação, mas muitas vezes a gente não desfruta dessa informação. A Bíblia vai nos falar no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor, quando nenhum deles havia, e todos foram determinados por Deus. Ou seja, Deus fez uma biografia a nosso respeito. E quando a gente anda na vontade de Deus, a gente tem acesso a esses dias. A gente anda tendo acesso a esses dias. É como se a gente fizesse um QR Code no céu, e aquilo que está no céu a gente trouxesse para a terra, e a gente fosse relevante aqui na terra. E a vontade de Deus, muitas vezes a gente fala: eu quero que Jesus volte logo para a gente ir para o céu. E isso é maravilhoso, mas a vontade de Deus é que o céu seja estabelecido na terra. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse assim: olha, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E Deus, ele nos fez embaixadores do reino dele. Eu acho incrível, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar que nós somos embaixadores, nós somos reconciliadores de Deus. Então nós temos essa autoridade de trazer o céu para a terra. E Davi, ele é incrível porque ele trouxe o céu para a terra. Ele foi um influencer do reino. Ele inspirou a geração dele. E nós vamos caminhar sobre princípios que Davi andou, para que a gente também se torne um influencer do reino. Quantos aqui querem ser influencers do reino? Amém? Eu quero ser. E eu tenho certeza que Deus está nos chamando para isso. Existe uma convocação do Espírito. Como eu disse, o físico aponta para uma realidade espiritual. Muitas crianças, muita gente querendo ser influencer, porque na verdade Deus está nos chamando para também ser um influencer, para também trazer o reino dos céus na terra. E aqui Davi, esse texto é lindo, porque ele fala que Davi, ele simplesmente serviu a geração dele. Só que o texto continua dizendo: mas ele adormeceu, ou seja, passou. A geração de Davi passou. Ele até hoje nos inspira, nos influencia, mas Deus nos deu uma geração agora, para que a gente possa realmente ser relevantes nessa geração, para que a gente realmente possa fazer a diferença. E esse é o momento, essa é a hora. Nós não podemos. Hebreus capítulo 3 fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. E Deus está nos chamando hoje. E a primeira coisa que a gente aprende com Davi para ser um influencer do reino é o Salmo 89, 20. É um versículo incrível. Achei Davi, o meu servo, com meu santo óleo ungi. Os influencers do reino são achados pelo céu. A gente vive procurando seguidores, a gente quer, é uma busca louca. Meu Deus, eu quero seguidor, eu quero isso, eu quero ser visto na internet, eu tenho uma palavra para a internet, não é assim? Mas a verdade é que os influencers do reino, eles querem ser encontrados pelo Senhor. Eles querem ser achados em Deus. Eles querem ser achados pelo céu. Essa é uma geração que a gente tem vivido muito assim: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ir para a internet. Querem ser achados por todos, mas não querem ser encontrados pelo céu. Mas o Senhor continua procurando. Eu acho incrível em Deus, porque em 2 Crônicas capítulo 16 versículo 9 vai falar o seguinte:
Porquanto a mim, eu, o Senhor, os meus olhos passam por toda a terra à procura de um cujo coração esteja totalmente em mim. Os influencers do reino não são aqueles que têm seguidores da terra apenas. Os seguidores da terra é apenas uma consequência. Sabe qual que é tão incrível? Porque Davi, ele foi assim, numa era que não era digital. Ele não tinha Instagram, mas ele tinha 2 seguidores. A Bíblia vai falar no Salmo 23, versículo 6, que bondade e misericórdia os seguiam todos os dias. Bondade e misericórdia eram os seguidores de Davi. E essa palavra está sobre as nossas vidas, e nós precisamos disso, de bondade e misericórdia. O Fabiano falou aqui sobre realmente que a bondade do Senhor passou por Moisés, e como nós precisamos de um reflexo da bondade de Deus, como nós precisamos ser tocados pela bondade do Senhor, como nós precisamos ser transformados pela bondade e pela misericórdia de Deus. Bondade e misericórdia me seguem. Esse era os seguidores de Davi. Davi era aquele que foi encontrado no meio do campo, onde ninguém estava vendo ele, os céus estavam vendo ele. Eu quero te falar, meu irmão, que talvez você sinta assim: ai meu Deus, fulano de tal não me marcou naquele post, eu não fui visto, eu não fui curtido. Os céus estão te vendo. É tão incrível porque os homens de Deus, os influências do reino, eles não querem mais nada senão ser achados pelo céu. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai falando todo o grau que ele tinha, todas as graduações que ele tinha. Ele era benjamita, ele era, meu Deus, ele tinha todas as graduações possíveis. Mas ele chega e fala assim: olha, eu considerei isso tudo como refúgio, como perda, porque eu quero achar a Cristo, eu quero encontrar a Cristo e ser achado nele. Os influências do reino têm que ser achados pelo céu. Os influências do reino têm que ser seguidos pelo céu. Muitas vezes a gente entra para o quarto, mas Deus já não nos fala mais conosco, porque a gente está tão preocupado. Meu Deus, é assim, eu não sei vocês, mas é uma luta. A gente acorda e já quer olhar o Instagram, já quer olhar qual que é a notícia, o que está acontecendo. Mas a verdade é que os influências do céu, eles: Senhor, o que o Senhor achou em mim aqui hoje? Nós precisamos nos render a esse processo de ser encontrado por Deus. E ser encontrado por Deus muitas vezes vai negar a nossa própria natureza. Nós vamos ter que abrir mão de ser achado por pessoas. Talvez aquela pessoa influente aqui não vai se lembrar de você, não vai até postar uma foto, mas não vai te colocar o seu nome, o seu arroba. Mas eu quero te dizer que os céus estão olhando. Os céus encontraram uma menina tão simples em Nazaré. Essa menina era tão simples, gente, ela era uma improvável, uma menina tão simples, mas os céus encontraram Maria, e ela foi a maior geradora do sonho de Deus. Os céus continuam procurando pessoas simples. Não é realmente o muito. A gente está acostumado com o grande, com o meu Deus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e é legal, eu amo também. É um tempo, e a gente precisa entender os tempos e as estações e nos movermos nisso. Mas nós não podemos esquecer dos primeiros marcos, das primeiras coisas. E as primeiras coisas é ser encontrado pelo céu. Eu sinto o Senhor aqui hoje procurando corações assim. Eu quero encontrar, será que eu posso encontrar alguém que eu possa gerar algo do céu dentro dele? Será que eu posso encontrar alguém que vai influenciar as pessoas, não só pelo Instagram, mas pela vida de renúncia, de busca, de intensidade comigo que eles vivem? Os céus estão nos procurando. Eu sinto uma unção de Deus aqui hoje, realmente pairando sobre nós e nos chamando para esse lugar, ser achado por Deus. E sabe o que é lindo? Sabe alguém que é achado por Deus? Eu sempre, quando eu me converti assim, quando eu entendi de Jesus, eu sempre ficava preocupado: Jesus, não deixa eu ser aquele cara que vai ser no último dia, eu expulsei demônio, eu profetizei e tal. Porque a Bíblia é bem clara em falar: eu não vos conheço.
E eu ficava muito preocupado com isso, e eu falei: Deus, o que é ser conhecido pelo Senhor? E um dia, pela manhã, eu indo para a escola, eu estava ainda no ensino médio, o Espírito Santo me disse assim: olha, 1 Coríntios 8:3. E eu fui lá e abri, e estava escrito assim: olha, e se alguém ama a Deus, esse alguém é conhecido por Ele. Eu quero falar para vocês que é a fome do nosso coração, que é o amor que nós temos pelo Senhor e pelo céu, que vai nos fazer conhecidos nele. É a fome que determina o grau de conhecimento e intensidade. Aqui na terra é o grau de quantas pessoas nos seguem, se o nosso post bombou, se tem muitos comentários. Mas a verdade é que quando a gente ama a Deus, quando a gente tem um coração irresistível, é esse coração que o Senhor está buscando, é esse coração que o céu está ansiando. Deus ainda procura os seus. Deus ainda quer fazer algo, gente, na nossa geração. Eu sinto o Senhor reposicionando as peças. Deus vai fazer algo gigantesco aqui em Criciúma, com a nossa geração. Eu me lembrei aqui, quando a gente estava adorando, de um sonho que Deus deu para o Fabiano no ano passado, que ele via uma locomotiva passando, e que a gente não podia perder, né, a igreja do Senhor entrar dentro daquela locomotiva, que ela estava passando. E Deus está passando com algo aqui, e sábado após sábado Deus tem nos visitado. Mas o que nós vamos fazer com essa presença? O que nós vamos fazer com essa glória de Deus? Nós precisamos corresponder aos céus, nós precisamos corresponder ao que o Senhor está nos falando e nos chamando. Ser achado nele. A gente canta: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Mas a verdade é que muitas vezes a gente não está sendo achado por ele, porque a gente prefere os likes, os aplausos da terra. E nada contra, eu quero ser também uma pessoa influente aqui na terra, mas eu quero ser primeiro influenciador do céu. Eu quero receber do céu, e quando eu receber do céu, aí sim eu terei uma palavra para a terra. Mas a verdade é que porque nós queremos só da terra, a gente quer saber qual que é a última estratégia para a gente ter engajamento, não é assim? O que eu vou fazer para engajar? O que você vai fazer? Continua Mateus 6,6, entra para o quarto, busca o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Tem uma frase que a minha esposa sempre me diz e me abençoa muito, que o secreto que ninguém vê gera recompensas que só Deus dá. Meu Deus, isso é incrível. Os céus continuam procurando pessoas famintas. O maior engajamento ainda é se render, é ainda lágrimas, é ainda fome, é ainda sede. Não é mais estarmos de sábado em sábado, de culto em culto, de conferência em conferência, e só querer marcar uma pessoa e querer ser influência na terra. Nós precisamos nos posicionarmos, e quando a gente ser encontrado por Deus, esse é o primeiro passo para influenciar a terra. Achei Davi, o meu servo. Achei Davi, o meu servo. Meu Deus, isso é incrível. Será que o Senhor pode dizer isso? Achei o Fabiano, achei a Karina, achei o Mateus, achei a Jéssica. Será que o Senhor pode nos olhar e dizer isso? Eu achei. Sabe o que eu queria ouvir hoje do céu? Eu achei ali na Aba Pai, naquela igreja de parede escura, que tem um lustre, um povo que não se rende, um povo que me ama, que me adora, que o medo não o domina, mas que eles sobem a montanha da renúncia, eles sobem a montanha da comunhão, da intimidade, da entrega. O Senhor ainda anseia por esses. Ele quer nos achar. E é tão incrível que o óleo, que a Bíblia fala que Deus ungiu Davi com seu santo óleo, é a unção que faz a diferença. É a unção. Muitas pessoas, hoje eu fui bem ministrado aqui pela manhã, a gente estava aqui na casa de Jétro, e o pastor Telmo, ele falou algo muito incrível, que muitas pessoas querem uma plataforma pronta
e querem subir naquela plataforma e já desfrutarem de algo que não foi ele que construiu. E a verdade é que toda unção está ligada ao processo que a gente vence. E muitos de nós estamos assim, a gente quer saber qual que é a novidade para engajar. A novidade para engajar é: entra para o quarto, busca ele, gasta tempo com ele, se renda a ele, renuncia. A porta continua sendo estreita, não mudou. A gente não pode descer o nível, a gente tem que subir cada dia mais o nível da presença e da glória de Deus. O influencer do reino é aquele que foi achado por Deus, é aquele que foi encontrado pelo céu. Mas não para aí. Um influencer do reino é aquele que vence guerras pessoais. Eu acho incrível, porque a Bíblia vai nos falar em 1 Samuel capítulo 16, que Deus ele manda Samuel, que era o profeta da vez. Ele era o cara, ele era realmente o homem que Deus estava falando, o avivalista de Israel. Ele manda com que aquele homem fosse até a casa de Jessé, o belamita, e ungisse ali um rei. E Samuel chega ali procurando nos padrões humanos, nos padrões que Saul era, porque Saul era um homem alto. A Bíblia vai nos falar que ele era tão alto que os homens mais altos só chegavam nos ombros dele. Ele era um homem alto. Então Samuel chega lá procurando quem tinha cara de rei, quem era alto como Saul. A gente é meio que assim, né? A gente coloca padrões para Deus. E quando ele chega ali procurando naqueles padrões, a Bíblia vai nos falar que o Senhor diz para ele: não atenta para a aparência nem para a altura, porque eu o rejeitei. E ali passa Eliabe, passa Samar, passa todos os irmãos de Davi. E aí o profeta meio que fica assim: será que eu ouvi Deus direito? Será que realmente tem alguém aqui, um menino? Meu Deus, quem que será rei? E aí ele olha para Jessé e fala: quem que é? Você ainda tem outro filho? Só que o próprio pai de Davi esquece de Davi. Ah, tem um lá, menino que está lá no campo. E isso fala de uma rejeição, fala de uma orfandade. E eu acredito que um dos maiores problemas da nossa geração é a rejeição, é a orfandade, porque a rejeição, a orfandade, ela desencadeia todo o pecado, toda a imoralidade, tudo que a gente vê de ruim. Davi foi rejeitado pelo próprio pai. Depois a gente vê Davi chegando no campo de batalha, e Eliabe, o próprio irmão, olha para ele e fala assim: ô seu presunçoso, o que você está fazendo aqui? Você não foi chamado para estar aqui? Já viu quando você vai para aquele lugar e você se sente rejeitado? Você se sente assim: meu Deus, parece que eu nem estou aqui. Davi é desse cara. Na casa dele era rejeitado pelo pai dele, pelo próprio irmão. Como se não bastasse, o rei que se tornou o sogro de Davi, Saul se tornou o sogro, também rejeitou Davi. Enquanto Davi estava tocando harpa, ele lançava lança sobre Davi. Também o rejeitou e o perseguiu. A Bíblia vai nos falar que um homem que Davi serviu, sabe aquela pessoa que você serve, que você dá um copo d'água, que você serve com a sua vida? Davi serviu um homem chamado Nabal. Ele protegeu a casa desse homem. Ele protegeu a casa deles contra os ataques. Mas esse homem, a Bíblia vai nos falar que ele desprezou e rejeitou Davi também. A própria Mical, esposa de Davi, quando Davi estava dançando diante do Senhor na arca, diante da arca, da presença do Senhor, a própria esposa olha para ele e o ridiculariza e o despreza. Davi, se a gente for ver, ele passou por rejeições em todos os sentidos. Mas sabe o que eu acho lindo? Ele não se prendeu às rejeições. Eu tenho visto uma geração que tem sim sido rejeitada, tem sido vivido debaixo de abuso, de orfandade,
mas uma geração que fala assim: ai meu Deus, eu fiquei, e fica presa nisso por toda a vida. Até quando nós vamos ter que trabalhar cura, porque você se recusa a andar no lugar que Deus tem para nós? Sabe, eu creio sim que Deus quer curar, quer nos reposicionar, mas muitas vezes a gente fica uma geração mimimi toda a vida. Ai, sabe o que acontece? É que a Vitória não me chamou para estar lá naquele lugar. A Vitória não me chamou, e a Vitória é a filha do pastor, ela não me chamou para estar ali. Sabe o que acontece? Eu não fui convidado. Não foi convidado, se convida. Sabe, chega. Não gente, é sério. A gente tem vivido um tempo de muito mimimi, de muita rejeição. Sabe, é uma baixa estima, é uma coisa do inferno. Chega na frente do espelho: mas você é gato, hein? A Priscila sabe que eu faço isso. Nossa, mas você, meu Deus. Eu faço isso, porque a Bíblia diz que como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Chegou a hora do Senhor trazer padrões novos para dentro de nós, sabe? Não importa se você foi rejeitado lá em 1900 não sei quanto, lá vai Guaraná de rolha, como diz o Telmo. Não importa. O importante é que você foi amado, desejado e celebrado no céu. Efésios capítulo 1 vai nos falar uma das coisas mais lindas de toda a Bíblia, que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. A gente não nasceu na hora errada, no tempo errado. A gente nasceu para essa hora, para esse momento, para influenciar essa geração. E é verdade que nós carregamos algo do céu. Nós não podemos mais andar debaixo desse espírito de rejeição. Davi, embora ele tenha sido rejeitado, ele venceu as guerras pessoais dele. Muitos de nós queremos ser estabelecidos em lugares altos, mas a gente nem venceu rejeição, insegurança, medo dentro de nós. O Fabiano foi muito profético quando ele falou aqui sobre medo. Meu Deus, eu tenho visto uma geração que tem medo por tudo. É síndrome de não sei o que. Outro dia a gente estava na reunião, escutei um nome novo, que eu até fiquei pensando depois, eu esqueci como é que é o nome lá, mas é coisa do inferno. Gente, o diabo, meu Deus, é incrível isso. Como que o diabo tem reforçado, ano após ano, a rejeição. Como tem crescido. Ai meu Deus, eu não fui convidado, eu não sou aceito. Olha, aquela pessoa não me mencionou. Não mencionou, menciona ela, ou você se menciona. Sabe, seja resolvido. Chegou a hora. Quer ser um influencer do reino? Nós precisamos ser resolvidos. Não importa onde você ou eu fomos rejeitados. E eu vou te falar uma coisa: nós vamos ser sim rejeitados. Todos nós, sem exceção de ninguém. Mas o importante é onde a gente é celebrado e amado. É por isso que o influencer do céu, ele é encontrado primeiro no céu. Sabe? Ele é encontrado lá, porque ele carrega a identidade do céu. Davi não estava se importando. O pai rejeitou. E eu acho lindo, no Salmo 27, no versículo 10, ele vai fazer uma declaração linda: mesmo que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Gente, o Senhor nos acolhe. Ele é amigo, Ele sustenta, Ele cuida. É porque sabe o que acontece? É porque eu não tenho um crush. Eu não tenho, não deu mate. Não deu mate. Não deu mate, vai dar uma hora. Se resolva, se ame. Por trabalharmos com aconselhamento na área sentimental, a gente percebe muitos jovens se desvalorizando e falando: será eu nunca vou encontrar ninguém? Não vai mesmo não. Se você continuar desse jeito, cabisbaixo, você não vai encontrar ninguém. Você tem que se resolver, tem que se amar. A Bíblia diz que é para amar o próximo como ama a si mesmo. É se amar. É se amar. E se não amou o próximo, é o próximo, né? Tô brincando. Mas é verdade, a gente precisa se amar, gente. E esse equilíbrio está em amar a Deus. Quando a gente ama o Senhor de forma correta, quando a gente é encontrado pelo céu, então Deus organiza tudo em nós. Eu acho lindo porque a cruz é vertical. Ela fala de um relacionamento nosso com Deus, mas ela também é horizontal, porque ela fala de um relacionamento da gente com nós mesmos e com o nosso próximo. Nós precisamos ir à cruz todos os dias.
Meu Deus, tem hora que também me ataca esse trem de rejeição. Eu estava impossível no final do ano passado. A Priscila teve um dia que falou assim: não, Janilson, pelo amor de Deus, sabe o que você está fazendo? Você está pegando a Bíblia, eu até te vejo ler na Bíblia, mas você só come a Bíblia. Mas você tem que pegar um espelho e se olhar. Eu, meu Deus, espelho, o que essa mulher está falando? Eu vou embora. Gente, eu andando na rua, eu recebo um folheto evangelístico. Eu sou crente, para que eu quero folheto? O Espírito Santo pega. Quando eu peguei, a palavra de Deus é um espelho. Eu, ai meu Deus. Gente, estava falando tudo que assim, se você não quiser ouvir o Espírito Santo, ouve a sua esposa. De verdade, porque o Espírito Santo fala através dela. A mulher tem uma sensibilidade do céu. E ainda quem ainda não é casado, eu libero essa bênção do Senhor aí, em nome de Jesus. Porque de verdade, é assim, meu Deus. Gente, chegou a hora da gente vencer guerras pessoais. Chegou a hora da gente estabelecer-se em Deus, em um nível realmente de entendimento. E eu vou te falar uma coisa: você vai continuar lidando com rejeição, porque é o praga. É que tem tipo assim, não passa, gente. E é todo mundo aqui, nós todos. Porque o pecado fez isso com a gente, infelizmente. Mas o amor na cruz também nos reconcilia, nos restaura. Não importa onde você foi rejeitado. Eu não estou te falando para você simplesmente ignorar isso. Eu estou dizendo para você não ficar preso a isso. Eu estou dizendo que há um escape em Jesus, que o amor de Deus preenche as lacunas do nosso ser. A gente canta isso: escala a montanha para me encontrar, destrói as muralhas. A gente canta isso, mas meu Deus, quando chega a segunda-feira, quando não dá mate, quando o crush não me corresponde, quando acontece alguma coisa no serviço de perseguição, muitas vezes a gente fica nessa posição de vitimismo. Mas o Senhor quer nos tirar desse lugar. O Senhor quer nos fazer assim, influentes. Um influente, você pode reparar, gente, tem cada influente assim. Você olha para a pessoa e fala assim: meu Deus, mas esse não é tão provido de beleza. Mas ele não está nem aí, você já viu? Ele pega o celular, fala pessoal, beleza, não sei o quê. Porque ele é resolvido. É necessário a gente ser resolvido dentro da gente mesmo. Vença guerras pessoais. Davi venceu. E é tão lindo, porque todos esses que rejeitaram Davi não são lembrados como alguém que inspirou uma geração. Mas quando a gente vence guerras pessoais, quando a gente estabelece o padrão de Deus em nós, a gente então é lembrado como alguém que venceu. Não como alguém que foi rejeitado, mas como alguém que venceu a rejeição. Jesus, ele foi o homem mais rejeitado de todos. A Bíblia diz que ele é homem de dores e sabe o que é sofrer. Mas ele, gente, meu Deus, ele olhou para o Pai. E sabe o que é lindo? Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, fazendo dela uma ignomia. Ele falou assim: é isso? Ele negligenciou a própria dor, porque ele sabia que havia algo maior. Sabe o que o Senhor quer nos dizer com isso? Tira os olhos do processo e coloca os olhos na promessa. Todos nós vamos ter processo, mas tira os olhos do processo e põe os olhos na promessa. O próprio Jesus, ele pensou na promessa, ele ficou pensando o que o Pai ia fazer. Ele não olhou para a cruz, ele não olhou pela vergonha do processo da cruz, mas ele olhou para aquilo que o Pai havia lhe proposto. E o Pai tem nos feito promessa, amém? Nós temos o sim e o amém das promessas do Senhor sobre nós. Nós temos palavras de Deus, meu Pai. Eu acho que nenhuma outra geração teve tanta palavra de Deus como nós temos. Gente, que coisa gigante que Deus está fazendo com a nossa geração. Há um ano atrás nós estávamos, eu sei que aqui a Vitória estava, não sei se mais alguém, no Descende lá em São Paulo, 3 estádios. Que coisa linda que o Senhor fez com a nossa geração. E você acha que Deus está desperdiçando vinho? Deus não desperdiça nenhuma palavra. Se Ele falou conosco é porque Ele vai fazer. Deus não é como a gente que desperdiça a palavra para a gente ficar legalzinho com fulano de tal. Não. Deus, quando libera algo para nós, é porque Ele quer fazer aquilo.
E Deus tem prometido que essa será uma geração relevante nas artes, nas mídias. Meu Deus, nós vamos conquistar os 7 montes da sociedade. Eu creio nisso. Eu tenho caminhado sobre essa palavra. Senhor, eu creio que o Senhor vai levantar jovens relevantes, pessoas que assim, se plantar capim, o negócio vai prosperar. Eu creio nisso. Eu creio que as músicas que os céus estão cantando ainda serão tragas para a terra. Eu acredito que ainda existem plataformas, coisas que ainda não vieram para a terra. Existem programas virtuais que ainda não vieram para a terra. E nós precisamos ser ousados para entrar nesses lugares e falar: Deus, me dá aí, me dá criatividade, porque nele habita toda a criatividade. Mas para isso a gente precisa vencer essa guerra pessoal. Talvez muitas pessoas que eu estou falando aqui estão até rindo, mas dentro delas estão assim: meu Deus, eu sou assim mesmo. Eu me sinto um coitado, um Zé Mané. Parece que ninguém lembra de mim. Eu estou dizendo isso porque eu já me senti assim. E dia após dia, quando a gente caminha com Cristo, a gente vai sendo transformado de glória em glória. E de vez em quando, como eu falei, essa praga vem. Mas sabe o que é lindo? O Senhor envia luz e verdade ao nosso coração para que nos guie até o altar. O salmista diz isso: envia a tua luz e a tua verdade, ó Deus, para que me conduzam ao teu altar. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, envia a tua luz. É a luz do Senhor que eu quero. Não são os holofotes da terra, Senhor. Eu quero a tua luz e a tua verdade. Porque a verdade de Deus, gente, ela nos blinda da mentira das trevas. A verdade de Deus nos reposiciona no lugar que Deus nos criou para ocuparmos. A verdade é que o influencer do reino, ele vence guerras pessoais. Uma outra coisa que o influencer do reino faz, ele vence os gigantes da sua geração. 1 Samuel capítulo 17 vai nos falar que havia um gigante chamado Golias, que por 40 dias consecutivos afrontava o exército de Israel. Todos os dias o grandalhão chegava lá: ei, quem de vocês aí é capaz de me enfrentar? Todos os dias. E Davi, um homem tão simples, um menino tão simples, um pastorzinho de ovelhas, a gente sabe que ele foi, eu acho que essa história é a preferida dos meninos da escola bíblica, né? O baixinho que venceu o gigante. E a gente sabe que ele venceu o gigante que afrontava a nação. E eu tenho visto uma geração que tem sido, dia após dia, intimidada por gigantes que têm enfrentado a nossa geração. São gigantes da carência. Meu Deus, quantas meninas carentes, que entregam um corpo, assim, por nada. Entregam algo tão precioso como a virgindade. Entregam, meu Deus, o coração. A carência, a Maiara liberou uma palavra aqui no ano passado, tão pontual, tão alinhada com Deus, que a carência tem sido um gigante na nossa geração. E realmente tem sido. A imoralidade sexual, a pornografia. Meu Deus, quais são os gigantes da nossa geração? Quais são os gigantes que têm nos afrontado dia após dia? Esse Big Brother do inferno, que é do inferno. Meu Deus, isso é um gigante. Até quando nós vamos aceitar isso ser exposto na nossa nação? Até quando? Se uma coisa boa que essa pandemia fez foi não ter carnaval, graças a Deus, sabe, você pode aplaudir o Senhor por isso? Gente, isso é do céu. Isso é um gigante que afronta a nossa nação. Até quando as mulheres do Brasil vão ser vistas como prostitutas? Até quando a imoralidade sexual vai ser um padrão para os jovens do Brasil? Até quando os jovens da igreja vão servir a Deus bem legal, mas quando começam a namorar, se esfriam na fé, caem em pecado? Até quando? Esses são os gigantes que têm afrontado a nossa geração. E é tão engraçado porque o influencer digital, por que ele é seguido e ele é acompanhado?
Porque ele compartilha de dores da geração dele, não é assim? Você se identifica com uma pessoa que está vivendo um processo, que já viveu um processo que você viveu, só que ele venceu aquilo. Ele fala de dores que superou. E Davi, ele foi esse influencer porque ele derrubou o gigante da nação. Ele derrubou a afronta sobre a nação de Israel. Ali era um homem personificado em Golias, né? Mas hoje a gente sabe que são padrões comportamentais do inferno. Até quando a gente vai ter que aceitar isso? Eu tenho pesquisado muito sobre essa questão de realmente ser de influencer digital e tudo. E todas as pessoas que estão nessa área falam o seguinte: você precisa se conectar com o seu público, você precisa sentir a dor do seu público, não é assim? Chegou a hora da gente sentir a dor dessa geração. Chegou a hora da gente chorar pela carência. Chegou a hora da gente clamar que essa carência seja derrubada. Chegou a hora da gente pedir ao Senhor que a imoralidade sexual, que a pornografia, que a masturbação seja derrubada. Chegou a hora da gente se levantar e dizer: não, rejeição, aqui não. Chegou a hora desse Big Brother, sim, em nome de Jesus, acabar, ser frustrado. Chegou a hora de nós nos levantarmos como filhos da luz. Filipenses capítulo 2 vai falar que nós precisamos brilhar como luzeiros desse mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Chegou a hora dos astros de Deus se levantarem. Chegou a hora. Eu sinto uma ira de Deus, sabe? No sentido de, assim como Jesus chegou expulsando os cambistas, jogando mesa para cima, eu sinto que Jesus vai fazer isso novamente na nossa geração. Ele vai derrubar mesas que não são mesas de comunhão e de intimidade com Ele. Ele vai derrubar mesas da carência. Ele vai derrubar mesas da imoralidade. Nós não vamos mais comer, em nome de Jesus, nos pratos que o inferno tem nos oferecido. Chegou a hora de nós nos levantarmos, em nome de Jesus. Davi foi conhecido como o herói da guerra, porque ele derrubou um gigante. E é tão lindo que eu não sei quantos. Davi pega 5 pedras. E eu ficava sempre perguntando: por que Davi pegou 5 pedras, meu Deus? E eu até pensei: será que ele ficou imaginando que ele ia tentar várias vezes? Até que lendo ali Samuel, a gente percebe que Golias tinha mais 4 irmãos. E os valentes de Davi acertaram aqueles 4 irmãos de Golias e mataram também eles. Sabe por quê? Porque quando você vence um gigante, você se torna um inspirador. Quando você é um matador de gigante, você se torna alguém que inspira outros a também matar um gigante. Todos os 5 gigantes foram vencidos. Davi pegou aquelas 5 pedras profeticamente dizendo: Golias, você vai cair, mas os outros também vão cair. E eu quero declarar em nome de Jesus que todos os gigantes que têm afrontado o Brasil, que têm afrontado Criciúma, que têm afrontado a sua vida, que têm afrontado essa juventude, vai cair em nome de Jesus. Vai cair, mas nós precisamos ser estratégicos e proféticos o suficiente para crer que o Senhor nos entregou algo. O Senhor nos entregou algo. Seja você um derrubador de gigantes. Tem uma unção sobre a sua vida. Tem uma unção aqui, gente. Uma unção para matarmos gigantes, para declararmos: Golias, você vai cair. Chegou a sua hora. Os influencers do céu são esses que derrubam gigantes. John Wesley foi um influencer do reino. Até hoje, em alguns lugares da Inglaterra não se vende bebida alcoólica. Sabe por quê? Porque ele derrubou esse gigante do alcoolismo na nação dele. Mesmo depois de 200 anos ter se passado, aquele gigante foi incapaz de se levantar. E sabe o que é lindo em Davi?
Hoje a gente estava conversando com a Mai e a gente compartilhando. Deus tem falado as mesmas coisas, né? Saul, quando reinava, apenas ele e Jonatas tinham a espada. Só eles tinham acesso à espada. O povo era tão oprimido pelos filisteus que nenhum deles tinha uma espada. Nenhum. A Bíblia vai nos falar que não tinha ferreiro em Israel. Não tinha ninguém que fizesse espada em Israel. E Saul foi um cara que, por mais que ele tenha lutado, ele não derrubou gigantes, porque ele não trouxe espada para todos. Eu vejo isso assim, muitos pastores que vieram antes de nós, só eles tinham acesso a algumas coisas em Deus, não parecia? Parecia que só eles tinham acesso a certos congressos, a certas coisas, e que a gente sentia sempre assim: meu Deus, eu não tenho acesso a isso, eu não tenho acesso a essa espada. Essa é a geração de Saul. Mas quando Davi derruba Golias, sabe que é a primeira coisa que Davi tem acesso? A espada do filisteu. E quando Davi assume o trono, não só Davi tem uma espada, mas todos os guerreiros de Davi, ao ponto dos guerreiros dele lutarem tanto que a espada ficava até pega nas mãos dele. Meu Deus, que lindo isso! Está chegando um tempo em que Deus não vai ser privilégio de alguns, não vai ser só elite gospel. Deus está liberando e derramando o Espírito sobre toda a carne. Nós todos teremos acesso para derrubar gigantes. Todos nós, não vai ser um privilégio de alguns. É uma unção que o Senhor está derramando para que todos nós possamos realmente ser derrubadores, matadores de gigante. Não apenas Saul e Jonatas, mas quando Davi adentra o reino, meu Deus, isso é lindo. Ele dá acesso a todos uma espada. Deus está nos chamando para sermos influentes, sabe por quê? Não para que a gente mostre que a gente tem seguidores, não, mas para que a gente dê acesso a outros, para que a gente seja sensível e acessível bastante para olhar nos olhos daquela pessoa que não tem, e falar: vem comigo, eu caminhei nesse lugar, você não precisa passar por isso. Eu vejo o Senhor levantando pessoas do improvável, simples, e dando acesso a pessoas, para que a gente se torne acessíveis, para que a gente se torne ponte para levar essas pessoas a esse lugar. Outra marca de um influencer do reino é a intensidade e a constância com quem ele se move. O Senhor falou muito comigo essa semana. Existe uma geração intensa, porém não é constante. E existe às vezes constância, mas falta intensidade. No Instagram, quanto mais intenso você for, é legal, beleza? Só que você precisa ser constante. Não basta você postar, fazer 30 stories hoje e passar uma semana sem fazer nada. Não é assim, uma constância, tem uma métrica, é isso que fala, é isso mesmo? Para engajar tem que ter uma coisa assim. E é assim no reino de Deus também. A gente precisa ser intenso, porém constante. Eu vejo muita intensidade na gente, na nossa geração, mas pouca constância. A gente começa a queimar por Jesus aqui hoje, chega amanhã: ai meu Deus, eu não consigo, eu não vou conseguir. Aí a gente passa uma semana sem ler Bíblia, sem orar. A gente passa a semana sem ser constante. Mas a verdade é que todo influencer do reino, ele é intenso, mas ele é constante. E Davi tinha isso dentro dele. Eu acho lindo, porque Davi vai falar no Salmo 18 assim: eu te amo, ó Senhor. Parece que eu até vejo ele falando isso. Força minha, Redentor meu e tal. Ele era todo assim, né? Todo intenso. Ele era tão intenso que ele estava dançando diante da arca. Imagina, um rei dançando. Isso revela o coração intenso que ele tinha. Mas Davi também era um homem constante, porque ele diz no Salmo 27:4: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, não só segunda, não só no sábado, não só na imersão, mas todos os dias da minha vida. Isso revela constância. Meu Deus, a gente tem sido muito intenso e pouco constante.
mas chegou a hora da transformação, da gente alinhar a intensidade e a constância, da gente caminhar sim, sendo intenso, amando o Senhor profundamente, profetizando, trazendo o reino de Deus para a terra, mas também sendo constante, fazendo a mesma coisa, caminhando, não importando se é um pequeno começo, mas olhando para o alvo, sendo constante, caminhando dia após dia, dia após dia. O que vai fazer a diferença nesses dias não é apenas a intensidade com que a gente se move no sonho de Deus, mas é a constância, é caminhar constante com Deus, é caminhar nesse lugar. O influencer do reino, ele é intenso, mas ele é constante. E a minha oração nessa noite é que o Senhor nos batize, sim, com muita intensidade, mas com uma maior constância, que a gente seja constante. Eu falo por mim, eu estou cansado de um dia estar amando Jesus e quase que indo para a África a nado, e o outro dia eu não estou tão bem. Não é assim? Tem dia que a gente lê 50 capítulos da Bíblia, estou exagerando, mas a gente lê Bíblia, lê livro, ora em língua, faz tudo para se encher do Espírito. Tem dia que a gente nem olha para o Senhor. Eu estou falando de experiência própria, gente. Mas a verdade é que o Senhor está buscando em nós intensidade, mas constância. E eu creio que o Senhor vai nos batizar com essa constância aqui hoje, porque só um intenso e um constante pode derrubar gigantes. E por fim, eu achei isso fantástico. O Espírito Santo me disse, eu estava indo para o médico, e o Espírito Santo me falou isso. Eu fiquei, meu Deus, que maravilha isso. Um influencer do reino é aquele que quando chega no seu destino, não deixa de cumprir o seu propósito. Ele pode até chegar no seu destino, mas ele não deixa de cumprir o seu propósito. Sabe o que é isso? O destino de Davi era o trono, mas o propósito dele era trazer a presença de Deus, era transformar a nação de Israel, e ele fez isso. Depois que ele chegou no destino dele, ele não deixou de cumprir o propósito. A Bíblia vai nos falar que o primeiro ato que Davi fez quando ele assumiu o trono, sabe qual que foi? Foi para correr os jebuseus. Eu não sei quantos sabem, mas quando o povo invadiu, entrou na terra prometida, Deus falou que era para pôr para fora os gigazeus, jebuseus, todos os zeus que você imaginar habitava na terra, os cananeus. E o Senhor falou que não era para o povo se aliançar com aquele povo, que a terra era dos hebreus. Mas o povo caminhou, conquistou um pedacinho da terra e tal, e eles se acostumaram a conviver com esse povo. Então os jebuseus não foram expulsos por Josué e nem pelos juízes. Por dezenas de anos, eu não vou me arriscar aqui quanto tempo, mas eu acredito que até séculos, os jebuseus continuaram ali na nação de Israel. Mas quando Davi assume o trono, é lindo, porque ele põe para fora os jebuseus, ele põe para correr esses caras que estavam desfrutando da promessa, mas que não era para estar ali. Sabe o que isso significa? Quando você chegar no destino de Deus para a sua vida, ainda vai ter desafios, ainda vai ter gigantes, ainda vai ter inimigos para você desapossar. Quando a gente veio para Criciúma, o Senhor falou conosco assim: lá é a terra prometida de vocês, mas não vá para lá com uma mentalidade de deserto. Na terra prometida você luta e você derruba gigantes. Meu Deus, eu não sabia a quantidade de gigantes, e eu não estou dizendo gigantes externos, mas gigantes internos mesmo. A verdade é que nossa geração, mesmo depois da gente assumir um lugar em Deus, nós vamos ter que continuar matando os zeus. Davi desapossou os jebuseus. Aquilo que a geração de Josué, de Baraque, de Sansão, de Gideão, meu Deus, quantos juízes passaram? Otiniel,
tantos, nenhum desapossou, nem o próprio Saul desapossou os jebuseus, mas Davi, com a identidade do céu, com a intensidade e a constância, quando ele assumiu todo o trono, ele desapossou os jebuseus. Ele não deixou de cumprir o propósito. Quando você chegar no lugar que Deus tem para a sua vida, não cruze os braços falando: cheguei, chegando não. Chega, mas chega determinado, sabe, com sangue nos olhos, e meu Deus, aqui ainda, sabe, como eu admiro o Telmo nesse sentido. A gente tem visto o que Deus tem feito com os nossos pastores, e ele ainda assim continua querendo mudar a realidade de Criciúma. Ele poderia simplesmente cruzar os braços e falar: sou pastor da maior igreja, tenho sido visto pelas nações. Mas ele tem buscado dia após dia matar a mentalidade de muitas pessoas nessa cidade, tem matado a fome de muitos, tem derrubado gigantes. E nós precisamos seguir esse exemplo, de quando a gente chegar no destino de Deus, não cruzarmos os braços. Uma outra coisa que Davi fez, que me inspira, ele trouxe a arca para Jerusalém, ele trouxe a presença. Quando você chegar no destino de Deus, porque nós vamos chegar, amém? Eu sinto uma unção se aproximando da gente, que vai nos conduzir. Esse ano é um ano de Deus fazer muitas coisas, gente, e eu estou liberando isso realmente profeticamente, porque Deus vai fazer coisas, aquilo que não foi feito em 10, 5 anos, vai ser feito a partir desse ano, sabe? E eu sinto Deus liberando velocidade sobre os nossos pés, para algumas coisas. Essa é a geração do tênis, né? Que vai correr mais longe, que vai correr alinhado com os padrões de Deus. E mesmo quando a gente chegar no destino de Deus, porque nós vamos chegar, não deixe de lado a presença, porque é a presença que nos trouxe até aqui. Foi ela que nos trouxe até aqui. Quantas pessoas que quando chegam no destino de Deus, quando uma promessa se cumpre, quando casa, quando, meu Deus, passa no vestibular, quando acontece algo de legal, quando você assume o seu destino, você acaba se esquecendo do propósito de Deus para a sua vida, e você cruza os braços e fala: ah, beleza, já não ora mais, já não busca mais. E aí que entra a intensidade e a constância. Davi, mesmo sendo rei, mesmo assumindo o lugar dele, o destino dele, ele continua cumprindo o propósito, ele continua celebrando o céu, ele traz a presença de Deus, e ele levanta um tabernáculo. Em nenhum outro tempo, nem mesmo quando Moisés fez isso, quando Moisés levantou o tabernáculo, houve isso. Havia 24 horas de adoração ininterrupta em Israel. Ele aumentou o nível. Gente, a gente não pode abaixar o nível da presença de Deus. Não é porque a gente chegou em algum lugar aqui na terra que a gente tem que cruzar os braços e falar: tá bom. A gente tem que amar mais o Senhor do que nunca. Temos que jejuar mais do que nunca. Temos que realmente ser mais intensos do que nunca, porque é a presença que nos protege e nos blinda. Não podemos baixar a guarda. Não importa o lugar que Deus vai nos levar, o mais importante é Ele. Não importa se a gente vai ser conhecido aqui na terra, se vai ter, meu Deus, likes, visualizações, sabe, porque o reino traz isso também, e não tem nada de errado nisso. O errado está inteiro no nosso coração nessas coisas. Que o Senhor realmente nos dê dinheiro para a gente mandar missionários, que o Senhor, sabe, nos dê tudo que é necessário para que a vontade dEle se estabeleça na terra, mas que o nosso coração continue amando a presença dEle, que a gente continue pulando diante da arca, que a gente continue buscando a face dEle de todas as formas. A gente não pode baixar a guarda, não podemos deixar de buscá-lo, de amá-lo. Eu não sei se você pode olhar para trás, fazer uma retrospectiva de há 10 anos atrás, onde você estava, e você pode celebrar onde Deus te trouxe até aqui, e dizer: meu Deus, eu posso dizer que tanto de coisa legal que Deus fez na minha vida.
E eu tenho dito para ele: Senhor, o tempo passou, mas ele não apagou o meu amor e a minha fome por ti. O Senhor continua sendo o amado da minha alma. O Senhor continua sendo desejado do meu coração. Será que você pode realmente declarar essa verdade? Não importa o que você tenha ganhado aqui na terra, o que você tenha alcançado deste lugar de destino, o seu propósito continua sendo amar o Senhor. Eu acho linda aquela canção do Nick Bilma que diz: eu nasci para olhar nos seus olhos. A gente nasceu para olhar nos olhos dele. Davi entendeu isso e ele pulava diante da arca. Mesmo sendo rei, mesmo tendo alcançado o destino, ele não deixou de cumprir o propósito. E por fim, Davi, quando assumiu o trono, ele chamou os rejeitados para a mesa. A Bíblia vai nos falar em 2 Samuel capítulo 9, que um jovem chamado Mefibosete, esse mesmo nome, dá o nome do seu filho, brincadeira, Mefibosete, ele é chamado para se assentar na mesa. Ele era um homem aleijado das mãos e dos pés, mas ele foi chamado para se assentar na mesa de Davi. Davi usou de misericórdia para com ele. Quando a gente chegar em um lugar, a gente não pode esquecer dos rejeitados, dos improváveis. Tem gente que nem olha mais no olho, sabe? Não, meu Deus, aí que nós temos que amar, nos conectar com pessoas mais simples possíveis. Andar com gente famosa. Eu fico vendo um tanto de gente falando: ai, não sei quem é minha amiga. Gente, vamos parar com isso, sabe? Às vezes a pessoa nem nunca te cumprimentou e tudo. Amigo é quem partilha pão, é quem vence guerra com você. Vamos parar com essa mania de querer ser amigo de gente famoso. Davi não se conectou com outros reis de outras terras. Ele se conectou com um menino aleijado, e ele restaurou a dignidade. Deus vai nos estabelecer em alguns lugares, sim, mas para que a gente seja ponte para levar essas pessoas desacreditadas a esses lugares. Deus vai sim nos dar uma voz, mas é para levantarmos a nossa voz, para que aqueles que não têm essa voz possam ser ouvidos. Que a gente seja uma voz para aqueles que não têm uma voz. Davi assumiu o trono, ele chegou no destino dele, mas ele não deixou de cumprir o propósito. Ele destruiu os jebuseus, ele trouxe a arca, e ele trouxe Mefibosete para a mesa. E eu estou dizendo, pode gravar isso. Os próximos dias serão dias de cumprimento de Deus sobre as nossas vidas. Mas a gente não pode esquecer da onde o Senhor nos tirou, do que o Senhor fez. Os próximos dias serão dias, meu Pai, que o céu vão liberar coisas poderosas sobre a terra. E nós vamos ser, sim, pioneiros nisso que o Senhor está fazendo. Glória a Deus, gente. Eu acho que eu falo algo suficiente. Eu creio que esse é um dia, sim, que o Senhor vai liberar muitas coisas sobre nós. O Senhor vai liberar uma porção sobrenatural sobre as nossas vidas. Deus vai nos reposicionar em lugares estratégicos. Mas ainda assim, é para que a gente derrube os inimigos que os nossos pais não conseguiram derrubar. Para que a gente vença a rejeição nossos pais não conseguiram vencer. A Bíblia é bem clara em dizer que Josué e toda aquela geração não venceu os jebuseus, mas Davi venceu. Sabe o que isso significa? Muito da nossa família não conseguiu vencer a rejeição,
não conseguiu vencer pecados sexuais, não conseguiu vencer ciclos viciosos que foram repetindo de geração em geração, padrões comportamentais. Mas quando chegar a nossa hora, a gente vai vencer. A gente se posiciona. A gente não é o fruto do meio, não. Nós somos diferentes. O Senhor nos fez influentes. E chegou a hora de Deus derramar algo sobre nós. Essa é a palavra do céu sobre a nossa vida. Um influencer do reino, ele é achado pelo céu. Ele vence guerras pessoais. Ele vence os gigantes da nação. Ele caminha com intensidade e constância. E ele chega no destino dele, mas não deixa de cumprir o propósito. O Senhor está te chamando. Será que você pode dizer: eis-me aqui? Será que você pode corresponder àquilo que o céu está dizendo? Eu sinto o Senhor nos chamando a subirmos um lugar mais alto. Será que você pode colocar sobre os seus pés? Vamos nos colocar de pé e realmente assumirmos esse lugar no reino de Deus. Gente, eu não sei se essa pandemia me permite isso, mas eu sinto o Espírito chamando aqueles que querem ser influências no reino, aqueles que entenderam essa palavra, a vida em frente, a aceitarem o apelo do coração de Deus. Será que tem alguém aqui que está disposto a viver nesse nível de entrega? Vem aqui na frente, gente, se renda, não diante da gente, porque nós não temos nada para dar, mas diante de Jesus, porque eu sinto uma unção tocando e reposicionando pessoas aqui agora. Amém? Não espere uma música, não espere sabe, não, se renda, não vamos ser racionais, vamos prestar um culto racional. O medo não vai mais nos dominar. Suba a montanha com Deus. Talvez o seu problema hoje é porque você ainda não foi achado pelo céu. Você ainda não foi achado pelo céu. Peça ao céu para te encontrar. Senhor, nos encontra nessa noite, Senhor. Nos encontra nessa noite, Senhor. Encontra corações nessa noite, Deus. Encontra corações. Talvez o seu problema são guerras pessoais. Você não consegue lidar com a rejeição, com a sua autoimagem. Foram plantadas mentiras dentro de você e você ainda não consegue vencer essas guerras. Mas hoje é dia de você subir um novo nível com Deus, de você vencer esse lugar de intimidação, de medo, de vergonha. Chegou a hora de você vencer esse lugar de rejeição em você. Chegou a hora de você subir um novo nível. O Senhor está te chamando. Suba um novo nível. Suba um novo nível. O Senhor está perguntando: aonde estão os influencers do reino? Aonde estão aqueles que farão a diferença, que vão engajar o meu nome, que farão o meu nome conhecido entre as nações? Será que você pode corresponder ao apelo do coração de Deus? Será que você pode pedir: Senhor, me batiza com intensidade, mas também me batiza com constância, Deus? Será que você pode pedir ao Senhor graça para derrubar os gigantes da nossa geração? Será que você pode pegar as suas pedrinhas lisas? Será que você pode derrubar os gigantes dessa geração? Chegou a hora, Deus está te chamando. Você é um influencer do reino. Não importa o tamanho do seu pecado, o sangue continua lavando, purificando, remindo, te restaurando, te reposicionando.
seja lavado pelas águas do trono de Deus. Corresponda à presença. De suas costas há tanta beleza. Imagine só olhar na sua face. Imagine só olhar na sua face. Se apenas o vislumbre de suas costas há tanta beleza. Imagine só olhar a sua face. Imagine só olhar a sua face. Se apenas o vislumbre de suas costas há tanta beleza. Imagine só olhar a sua face. Imagine só olhar a sua face. Na fenda da rocha é um lugar seguro pra te ver passar, pra te ver passar. Na fenda da rocha é um lugar seguro pra te ver passar, pra te ver passar. Se apenas o vislumbre de suas costas há tanta beleza. Imagine só olhar a sua face. Imagine só olhar a sua face. Se apenas o vislumbre de suas costas há tanta beleza. Imagine olha pra ele, olha pra ele. Face. Imagine só olhar a olha sua pra face. ele. E o medo não vai mais me dominar. E o medo não vai mais me dominar. Estou subindo a montanha. Estou subindo a montanha. E o medo não vai mais me dominar. E o medo não vai mais me dominar. Estou subindo a montanha. Estou subindo a montanha. E o medo não vai mais me dominar. E o medo não vai mais me dominar. Estou subindo a montanha.